E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam todos bem, vocês e as suas famílias. Bom pessoal, hoje para dar seguimento ao que a gente estava falando na semana passada, eu vou trazer um tema que é osteoporose, doença crônica que a gente estava falando anteriormente, que acomete a maior parte do pessoal mais velho, tá? Que é a porosidade dos ossos, eles ficam mais frágeis e se quebram mais facilmente. Eu vou trazer a Marísia, que ela é da Sociedade de Endocrinologia Brasileira, e ela vai te dar as explicações mais fáceis para vocês entenderem como que é essa doença, tá ok? Então segue o vídeo, assista o vídeo, e qualquer dúvida que vocês tenham da semana passada ou dessa semana, deixa nos comentários do Google Class que eu respondo para vocês lá, tá ok? Semana que vem a gente vai fazer vou deixar um questionário para vocês responderem algumas perguntas dessas atividades que a gente passou até hoje, tá ok? Abraço e assistam o vídeo aí. Por que a osteoporose é uma doença mais prevalente em mulheres com mais de 50 anos? A osteoporose é uma doença em que acontece o enfraquecimento dos ossos, né? O próprio nome já diz, osteoporose, como se os ossos ficassem mais porosos, portanto mais fracos, e eles se quebram com muito mais facilidade. E muita gente confunde a osteoporose com a osteoartrose. Os nomes são parecidos, mas as doenças são diferentes. A osteoporose é uma doença dos ossos. Eles enfraquecem e se quebram com mais facilidade, enquanto que a osteoartrose é uma doença das articulações. As articulações sofrem um desgaste com a idade e elas acabam tendo dor. Então, a dor que aparece na osteoartrose é a dor nas juntas. A mulher tem mais osteoporose do que o homem. Por quê? Porque a mulher sofre o processo que a gente chama de menopausa. A menopausa é a parada das menstruações, né? Menopausa, na verdade, é a data da última menstruação da mulher. Em geral, a menopausa acontece ao redor dos 50 anos de idade e ela é acompanhada da falta de produção de hormônios femininos pelos ovários, os estrógenos, né? E esse estrógeno, ele é muito importante para o osso. Então, o estrógeno faz o osso ficar forte. Na menopausa, como cai o nível do estrógeno na mulher, os ossos acabam se enfraquecendo. E como isso não acontece no homem, né? O homem não tem um processo parecido com a menopausa, a osteoporose no homem pode aparecer, ela é mais rara, mas ela vai acontecer mais tardiamente, lá pelos 70 anos de idade. Então o homem também tem osteoporose, só que ele tem menos do que a mulher e vai aparecer um pouquinho mais para frente, com a idade mais avançada. Como saber se uma pessoa tem osteoporose? Olha, a osteoporose é uma doença silenciosa, então a gente não sente nada, né? Não tem um sintoma de osteoporose, a não ser a hora que quebra mesmo o osso. Mas existem alguns dados que podem sugerir ou indicar que a pessoa tem mais chance de ter osteoporose. Um exame que é muito importante é o exame que chama densitometria óssea. A densitometria óssea é um aparelho, né? Existe um aparelho que você deita numa maca e ele mede o conteúdo de cálcio do osso da pessoa. Então ele mede a densidade desse osso. Esse exame pode dizer para a gente quem tem mais chance de ter osteoporose. De maneira geral, a densitometria está indicada para toda mulher com mais de 65 anos e para todo homem com mais de 70 anos. Mas a gente pode pedir antes se a gente achar que esse paciente tem risco maior para ter osteoporose. Por exemplo, a mulher quando tem menopausa muito cedo, menopausa precoce que a gente diz, né, ou prematura, antes dos 45 anos de idade, que não fez reposição hormonal durante a menopausa. Em geral, as pacientes com mais chance de ter osteoporose são aquelas mais miudinhas, né? São mais magrinhas, menorzinhas, elas têm mais chance de ter osteoporose. As que fumam, o tabagismo é um fator de risco para a osteoporose. Que tem doenças, né? Em geral, a maior parte das doenças crônicas também cursa com maior chance de ter osteoporose. Então, são várias situações que a gente acaba agrupando
para saber se o paciente tem mais chance de ter osteoporose. E o exame que a gente pede para ter essa definição é a densitometria óssea. Por que exercícios físicos podem prevenir a osteoporose? Então, o osso ele é importante para carregar o nosso corpo, para possibilitar que a gente tenha os movimentos, consiga andar, consiga se movimentar e fazer as atividades aí do dia a dia, né? E ele é muito ligado ao músculo. Então, tudo o que faz o músculo atrofiar, faz o osso também atrofiar, tá? Então, é como se a natureza, assim, fosse mais econômica. Se você não precisa do osso, ele enfraquece. Se você não mostra que você precisa usar esse osso, ele vai enfraquecendo. E como é que o nosso corpo entende isso? Quando eu exijo do meu osso um trabalho. E isso é feito com atividade física. Caminhada, algum tipo de musculação, jogos, dança. A dança é um exercício muito bom para os ossos, né? E é divertido também. Então, para quem não gosta muito de fazer exercício, pode fazer uma dança. Porque ficar parado, o sedentarismo é péssimo para o osso. O sedentarismo faz com que esse osso vai sendo reabsorvido. Porque o teu corpo entende que, olha, eu não preciso desse osso, eu não me movimento, eu não vou precisar dele, então ele pode ser mais leve, pode ser mais fraco e acaba levando a ter uma osteoporose. Então o exercício é fundamental. Então ele tem que fazer parte da vida durante todas as etapas, né? Desde a infância até o idoso, né? Sempre tem que estar se mexendo, não pode ficar parado de jeito nenhum. Quais são as regiões do corpo mais afetadas pela osteoporose? As fraturas osteoporóticas, elas acontecem mais predominantemente em alguns ossos, né? Então, as vértebras, na coluna vertebral, podem ter fraturas vertebrais. Isso faz com que a pessoa vai ficando encurvada, né? E algumas até chamam isso de corcova de viúva, porque as mulheres, como têm mais chance de ter osteoporose, elas também têm essa figura de ficar se encolhendo e curvando muito a coluna vertebral por conta das fraturas. É claro que isso dá dor também. Então, as vértebras são os ossos que têm mais chance de ter fratura na osteoporose. Além das vértebras, a gente pode ter também fratura no úmero, né? Aqui no braço, no ombro, né? Perto do ombro, no punho. E essas fraturas acontecem com traumas pequenos. Por exemplo, eu estou caminhando, eu tropeço e caio no chão e me apoio com as mãos e posso ter fratura no punho, em um ou às vezes nos dois punhos ao mesmo tempo. Isso é osteoporose. Uma outra fratura muito comum nas pessoas mais velhas são as fraturas de quadril, que na verdade é a fratura do fêmur, né, desse osso aqui, quando ele encaixa na bacia, quando a pessoa quebra ou quando ela cai ou quando ela tem uma osteoporose muito importante, às vezes quebra espontaneamente, ela está em pé andando e quebra o osso de tão frágil que ele está. Então essa é uma fratura do fêmur proximal, é uma fratura típica da osteoporose. Qual a relação entre a falta de cálcio e o surgimento da doença? Então, o cálcio ele é o principal elemento que torna o osso duro, rígido, né? Então, o osso é mineralizado. Quanto mais cálcio no osso, mais forte ele fica, mais rígido ele fica, mais resistente. E esse cálcio vem da alimentação. Então, é muito importante que a gente tenha uma quantidade mínima de cálcio na alimentação. E o cálcio vem basicamente dos laticínios, quer dizer, do leite e dos derivados do leite. É muito difícil a gente atingir a quantidade que a gente precisa de cálcio por dia, que é ao redor de 1 grama de cálcio, sem consumir laticínios, tá? Então é importante, quem não faz isso, precisa tomar comprimidos com cálcio para atingir a necessidade diária para que esses ossos não enfraqueçam. Quais as recomendações para quem tem osteoporose? A hora que a gente identificou um paciente de risco para osteoporose, quer pela densitometria ou porque ela já teve uma fratura osteoporótica, a gente vai indicar um tratamento, né? Então, o tratamento tem um tripé básico que é melhorar a ingestão de cálcio pelos alimentos, adequar a quantidade de vitamina D dessa pessoa, porque a vitamina D
ela que faz com que a gente aproveite bem o cálcio alimentar, e atividade física. Então, com esse tripé, depois que esse tripé está completo, a gente vai pensar no tratamento mesmo com medicamentos. Existem uma série de medicamentos que a gente tem para tratar e para prevenir as novas fraturas, e realmente eles são muito eficazes. É difícil dizer qual é o medicamento ideal, porque para cada paciente tem um medicamento que é o melhor. Então, o importante é saber que existe tratamento, que a gente consegue diminuir muito a chance de ter fratura, a primeira ou outras fraturas para quem já teve, e que é muito importante que esse tratamento seja para o resto da vida, né? A gente não pode dizer que tem cura, mas dá para tratar e dá para melhorar muito a vida das pessoas que têm osteoporose e que já tiveram alguma fratura.